Olá, gente, que bom ter você mais uma vez aqui conosco no programa Quem Ama Cuida. Neste mês de maio, sempre lembrando da grandeza de ser mãe, também o mês de Maria, Nossa Senhora, nossa grande mãe, vamos dedicar esse nosso programa então falando de o que é ser mãe. Nos primeiros blocos, apresentarei para vocês um trabalho maravilhoso que acontece aqui na nossa Diocese de Franca, que é a Associação Mães de Santa Mônica, como começou, qual que é a importância desse trabalho, a abrangência de tantas e tantas mães que hoje procuram e estão ligadas a essa associação, também rezando pelos seus filhos. E depois, nos próximos blocos, conversarei com duas psicólogas, falando um pouco dessa questão do emocional de ser mãe, muitas vezes os nossos desafios de ser mãe e como é importante olharmos como pessoas, né, antes de pensarmos na nossa maternidade. Então, o nosso programa está iniciando, não saia daí, que o programa Quem Ama Cuida já começou. Dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Muito bem, gente. Então é isso aí. Hoje, então, nós iniciamos o nosso programa conversando aqui com algumas mães da Associação de Mães Santa Mônica. E é uma alegria muito grande para nós do programa Quem Ama Cuida, porque é pela primeira vez que elas estão aqui conosco e eu tenho certeza que você que não conhece esse trabalho também ficará maravilhado, que é uma bênção na vida de tantas mães. Então, começa a conversar com a Normelle. Como vai, Normelle, né? Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada. A Vera? Vera. Tudo bem, Vera? Tudo bem, é um prazer estar aqui no seu programa, viu, Beth? Que bom, Vera. Nós aqui ficamos muito felizes pelo sim de vocês, pela acolhida de estar aqui conosco, né? Como então nós queremos apresentar para vocês o que é a Associação de Mães Santa Mônica, né? Então, eu queria que a Normelle falasse um pouquinho para nós, também a Vera pode completar, como começou, né? Hoje como é esse trabalho, quem trouxe para Franca, tá bom, Normelle? Começou assim, nós temos um terço, a gente começou com um terço das mães, né? Na capelinha, a gente fazia ele na terça-feira. Depois apareceu um dia que o Frei Afonso, dia de Santa Mônica, dia 27 de novembro. De agosto? De agosto, isso. Então, o Frei Afonso foi rezar a missa de Santa Mônica e ele fez uma homilia maravilhosa. E falou dessa Associação de Mães Santa Mônica. E eu e a Vera, nós já tínhamos o terço, mas não tinha o nome para o nosso terço. Aí nós combinamos, nós duas, vamos conversar com o Frei Afonso. Ficamos muito interessadas, porque ele explicou muito bem, em colocar o nome de Santa Mônica no nosso terço. Aí fomos nós duas, marcamos com ele, e chegando lá ele falou assim, vocês querem pôr um nome ou vocês querem formar uma associação de mães aqui? Porque existe essa associação na Ordem Agostiniana. Em muitos lugares que tem no exterior, né? Não é só no Brasil, e aqui no Brasil está em falta, porque é pouca gente que conhece. Aí ele marcou um dia e nós reunimos lá na Capela Santa Marta, com vários coordenadores de terço, essas coisas, e aí ele explicou para a gente o que era a associação. Essa associação é as mães que rezam pelos filhos de outras mães que já não têm mais esperança de trazer os seus filhos de volta para a igreja. Ou então esses filhos marginalizados, esses filhos que já estão desistindo da vida. Então, nessa associação existe um coro de 7 mães. A gente faz a ficha de cada uma, colocando nome, endereço, data e o dia que ela vai se prontificar a rezar no sacrário. Uma vez por semana, a gente tem essa incumbência. Uma mãe reza
são várias que vão no mesmo dia, porque nós já temos muitas. Quando nós começamos, eram poucas. E aí, por exemplo, uma vai na segunda, outra na terça, quarta, e às vezes a gente encontra com bastante no mesmo dia, porque já começaram muita gente. E aí foi aumentando, e o nosso terço foi crescendo, e no terço mesmo a gente já conseguia arrecadar mães para esse... Com essa intenção, para rezar para os filhos. E quanta mãe foi chegando e falando, nossa, eu já desisti do meu filho, outros já estavam presos, outros já estavam para a rua que elas nem lembravam mais quanto tempo. E aí foi aumentando a fé, aumentando, né, mais as mães, e foi esparramando. Nós já estamos com quase 800 mães. Que bênção, né? Graças a Deus. Então é uma bênção, e já temos muito testemunho, e a gente batalha para isso, a gente ajuda, a gente escuta as mães, a gente reza com elas também, quando é preciso, né, Vera? A Vera é uma intercessora, então a gente acompanha a Vera para rezar com elas quando elas estão muito assim, acha que não está adiantando mais rezar. Então tem gente de todo lado, de todos os bairros vão para lá, para a capelinha, para o nosso terço. Que bom. Na casa da mãe também, casa né? Da mãe. E nas terças-feiras, as primeiras terças-feiras, a gente tem a adoração ao Santíssimo, que é dentro da igreja, né? Que bênção. É mais uma benção que nós conseguimos. Isso. Muito bem, Vera. E você? Você também estava desde o começo, e além dessas mães que rezam durante 7 dias, todos os dias da semana, também tem um encontro, como ela disse, a adoração ao Santíssimo, e também mais um momento de rezar o terço, então, as mães juntas. Então, até esse terço, Beth, nós começamos, nós estávamos em 4 pessoas. Aí depois, foi em 2006. E isso que eu te perguntar, se você lembra o ano, em 2006. Não, eu marco. Aí em 2006, aí nós começamos com o terço, né, Normélia? 4 pessoas. Aí depois foi aumentando, aí a Normélia já deu o testemunho, né? Então, 2009, aí passou como o terço das mães Mônica, né? Aí depois foi só aumentando, sabe, de mães, né? Então, todas as terças-feiras, às 2 horas, tem o terço. Todas as terças-feiras. Todas as terças. E é aberto. Essa mãe que está nos vendo nesse momento, ela, puxa, eu não conhecia, eu quero ir lá, é só ela chegar lá na capelinha, agora é dentro da igreja? Agora é lá no Salão Santo Agostinho. Está no salão porque está reformando a igreja. Aí, quando é dia da adoração, aí é lá no salão, né, que agora... Que é a igreja agora. Então, aí a adoração é uma vez por mês, na primeira terça, né, Normélia? Que nós fazemos adoração. E nas terças-feiras vocês estão reunindo quantas mães, mais ou menos? Uai, tem que ver, 50, 46, é assim. Porque tem umas que faltam, né? Então, alguma que não pode ir, então falta. E vai entrando outras novas. Agora está aparecendo muitas mães novas também. Porque uma vai falando para a outra, né? Então, está aumentando. E vocês também têm esse trabalho de rezar por essas mães. A Normélia falou que você é intercessora. Como que vocês fazem? Aí reza individualmente ou reza ali no grupo com elas também? Então, agora nós, assim, tem a serva lá, né? Então, a serva ajuda também, sabe? Impõe as mãos, sabe? Enquanto eu rezo com a pessoa, aí vem o servo, aí continua, sabe? Então, eu vou rezando com cada pessoa, sabe? Entendi. Então, aí o servo vem atrás rezando com a... Eu falo, reza Ave Maria para essa aqui. Então, aí eu rezo, vai continuando. E cuida dessa aqui, senta lá, porque tem umas, né, que emociona também, sabe? Umas lá. Chegam lá muitas vezes muito sofridas, né, Vera? Assim, com o sofrimento dos filhos, que atinge muito as mães, né? Então, igual foi ontem mesmo, aí tinha uma mãe lá falando, né, do filho drogado, né, falando, e ela com problema também. Ali cada um coloca o seu problema, nós temos um caderno lá, sabe, Beth? Aí então coloca os nomes lá, e tem uma barquinha também, que uns papelzinhos. Aí coloca, porque o do caderno, aí a gente vai para Aparecida do Norte, aí a Normélia, arranca na Normélia, aí põe dentro do envelope, aí é que vai, leva para Aparecida do Norte e coloca lá na Sala dos Milagres, esses nomes. Agora os papelzinhos da barquinha, aí reza, depois queima os papelzinhos. Que bom. Muito bem, gente. Então estamos falando nesse programa especial aqui para o mês do Dia das Mães,
da Associação de Mães Santa Mônica, né? E conversou comigo, então, aqui nesse primeiro bloco, as duas iniciadoras, né, desse trabalho tão lindo que acontece aqui na nossa cidade de Franca, hoje já atingindo mais de 800 mães que vão para rezar para os seus filhos. Então, eu quero agradecer imensamente a presença da Normelle, da Vera, né? Nós vamos para um breve intervalo. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Que Deus abençoe, que Santa Mônica, Nossa Senhora, abençoe muito vocês, tá bom? Nós te agradecemos, eu que agradeço pela sua oportunidade. Muito obrigada. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco vou continuar conversando com mais duas servas que falarão conosco sobre os testemunhos, por que elas procuraram esse trabalho e um convite também a você, mãe, que nos vê nesse momento, para também se agregar a este grupo tão lindo, rezando sempre para os nossos filhos. Fique conosco. Dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, ses secrets, le dites pas, je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Me l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore?
Muito bem, gente. Então, falando hoje desse trabalho maravilhoso, Associação de Mães Santa Mônica. E eu quero agora agradecer muito a presença da Maria. Como vai? Tudo bem, Maria? Graças a Deus, tudo bem, Beth. E você? Tudo bom, graças a Deus. Mais uma Maria, Maria Rita. Tudo bem, Maria Rita? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Programa. Muito obrigada pelo sim de vocês aqui conosco nesse programa, viu? Nós é que agradecemos, estamos muito felizes e Santa Mônica honrada, sabe, de estar aqui. Com Você viu? certeza, né, Maria? Muito bem. Eu já falei, então, com a Normélia, com a Vera, um pouquinho da história da Associação de Mães Santa Mônica, mas agora eu queria conversar um pouquinho, vocês podem continuar trazendo para mim algumas informações e também, assim, o porquê que vocês procuraram, quanto tempo vocês estão na associação, o que representa isso na vida de vocês, né? Quer começar, Maria? Posso começar. Como as minhas irmãs de oração já falaram, nós somos um grupo, né, de mães que rezam para os seus filhos. Mas nós não rezamos só para os nossos filhos, nós rezamos para os filhos das mães que não rezam também. Então nós temos um coro de oração, assim, que para cada dia da semana, essas fichas são preenchidas por mães que visitam o Santíssimo, na intenção de rezar esta oração aqui, sabe? Para seus filhos, os filhos das mães que não rezam. Que porque benção. tem muitas mães que já desistiram dos filhos. É verdade. Tem mães dos filhos hoje né? que, infelizmente, não dou conta mais, eu desisti, né? E a gente sabe de muitos casos graves mesmo, né? Quanta coisa ruim que tem acontecido. E mãe, como é exemplo de Santa Mônica, não desiste. Porque Santa Mônica não desistiu de Santo Agostinho. Nunca, ela rezou mais de 30 anos e ela conseguiu fazer do filho dela um dos maiores santos da Igreja Católica, verdade, né? O Santo Agostinho. E ela não viveu para presenciar toda essa santidade que ele era um filho rebelde, mas ela não desistiu. Ela ia atrás. Eu costumo falar para as mães, ela ia atrás dele, não era de avião, de primeira classe, não. Ela ia a pé. Eu penso assim, será que ela ia descalço? Já tinha sapato adequado? Tênis igual tem hoje para fazer caminhada? Não, e ela ia atrás do filho dela. Ele mentia para ela descobria, lá estava ela atrás de Santo Agostinho, sabe? Então ela é modelo para nós. Com certeza, modelo né? de mãe, de esposa, porque ela começou a conversão, o trabalho dela de oração do marido, o Patrício, sabe? Que ele era rebelde, era alcoólatra, e ele morreu batizado e convertido. Isso, tá? a oração, né? É a oração. Oração É a importância tudo da pode. mãe que saber que pela oração tudo é possível, É verdade, sabe? é verdade. Então o nosso Deus é o Deus do impossível. Com sabe? certeza, né? Que bom, Maria. E você, como você foi parar lá? Por que Eu, que como você eu foi fui? lá? Desde quando? Então, sabe, eu vim de Ribeirão Preto, sabe? E com o trabalho do encontro de casais com meu esposo. Era muito lindo que eu abracei. Foi quando eu conheci a Igreja Católica, porque eu não nasci em berço católico, assim, de diário, de ter a mãe orientando. E quando eu descobri, eu apaixonei. Aí eu comecei a andar com a Bíblia, minha mãe até falava que eu tinha virado crente. Porque quando eu conheci a Bíblia, eu apaixonei, sabe? Eu não tinha entendimento, mas Deus mandou um padre me dar catequese. Porque meu filho teve um acidente, ele foi dar catequese para o meu filho, e através do meu filho eu também aprendi a catequese. Aprendi a ler a Bíblia, então a entender, porque é pelo Espírito Santo, né? Que a gente tem a sabedoria de entendimento da Bíblia. Então eu apaixonei, sabe? E a partir daí, sabe? Eu vim para Franca e queria entrar no encontro de casais. Meu marido, como viajava, não ia nas reuniões, eu falei, não posso, né? Ficar sozinho enquanto de casais, eu só e meu marido não. Aí eu fui na capelinha procurar alguma coisa para fazer. E encontrei lá Santa Mônica. Fui levar meu neto para poder estar fazendo um curso de violão com a Mônica e encontrei elas rezando lá, sabe? Achei muito lindo, porque não era a primeira vez que eu tinha ouvido falar de Santa Mônica, mas não me tocou, sabe? Aí quando eu conheci a história dela, que a minha história, sabe, de filhos, de marido, era a história que ela viveu há 300 anos. No ano de 300, eu falei, gente, mas como é que pode a minha história se identificar com uma mulher? Eu quis inteirar, saber mais. Comecei a participar. Mas a gente, quando começa no caminho de Deus, você sabe que o inimigo faz tudo para atrapalhar, né? Então, sabe, era muito lindo. E tinha uma senhora, a Isabel, que elas não comentaram, a Isabel participava junto. E a sogra da Isabel era minha vizinha, sabe? E ela me convidou para ir para o terço. E ela fazia questão de toda terça-feira me chamar para ir. E tinha dia que eu falava, gente, mas o que essa dona Dina está me chamando? Então, você que está em casa aí ouvindo isso daí, às vezes hoje você está assim, eu não vou por isso, aquilo, o desânimo do inimigo que te faz isso. E eu falava, que vontade de falar para essa mulher que eu não quero ir nesse terço, sabe? E ela insistindo.
a secretária dela chegava lá, a Neuza falava assim, Silvia, né, você não vai no terço, a dona Diana está te esperando. E a Isabel, como nora, ia todo dia, falava, por que ela não vai com a nora dela? Tem que ir comigo. Mas era o chamado de Deus para mim, como Deus chama a gente, às vezes a gente não escuta, sabe? Naquela época eu não queria escutar, hoje eu sei que ele me chamava. Ele precisava de mim, como ele precisa de você que está em casa também. Com certeza. Todos nós viemos aqui nesse mundo não de passar, viemos de passagem, mas não viemos só para passear. Viemos com uma missão, Temos sabe? uma missão, né, Maria? Então, o dia que eu descobri que essa era a minha missão, sabe? Eu apaixonei, abracei, vesti a camisa. Sou apaixonada pela Santa Mônica, sabe? Que bênção, viu? Muito bom te ouvir, muito bom. Mas quero ouvir também a Maria Rita. E você, como que foi para você? Eu tenho uma ligação muito forte com Santa Mônica desde menina. Uma coisa que, numa outra ocasião, a gente até comenta. E eu estava com um filho que estava precisando de uma luz na vida dele. E uma pessoa me orientou, procure a capelinha, né, às terças-feiras, tem um pessoal lá que se reúne para rezar pelos filhos. Eu falei, mas eu vou. E era naquele dia, eu fui. E cheguei lá, era Santa Mônica, mais uma vez fazendo maravilhas na minha vida. E eu gostei demais do grupo, preenchi o quórum, tenho o meu dia de rezar pelos filhos de outras mães também. Consegui muitas graças com meus filhos lá, graças relativa à saúde de outras pessoas também. É maravilhoso você ouvir os testemunhos que acontecem durante o terço. Logo após o terço, o pessoal faz testemunhos de cura. Teve uma moça que foi um dia falar do filho dela, tem as radiografias para comprovar que ele ia nascer com nanismo, e o menino dela está com 3 anos, já ficou comprovado que ele não tem nanismo, que ele é uma criança normal. Ela foi lá dar o testemunho e agradecer. Muitas curas, muitas graças que são alcançadas com a intercessão de Santa Mônica. E através de Santa Mônica, eu conheci também no Rio de Janeiro o Pedro Siqueira, que ele reza o terço, né, de Pedro Siqueira, e ele rezava na igreja de Santa Mônica, lá no Leblon. E eu fui até ele, eu assisti, eu rezei um terço com ele, e eu fiquei maravilhada com a energia boa, com aquilo que ele passa. E eu trago ele em Franca, as meninas, as mães do terço sempre me ajudam nessa missão, e ele vem a Franca rezar sempre. Esse ano ele não veio, porque a agenda dele estava muito comprometida, mas primeira mão, 23 de fevereiro de 2019, Pedro Siqueira estará na comunidade Ode com o Santo Terço rezando. Então, pessoal que gosta de comparecer, sempre o pessoal comparece em massa. Então, está aberto, quem quiser ir, não paga nada, a entrada é gratuita. O pessoal vai para rezar mesmo. E, como diz o padre Dalmácio, né, conversão hoje, né? É lógico, que benção, né, Maria Rita? Você estava me falando do lencinho, né? O lencinho também tem um significado aí, tem. Né? Esse lencinho, eu conheci o lencinho através da Normélia, e sempre no dia 27 de agosto, que tem a missa de Santa Mônica, eu acho por bem fazer alguns e distribuir durante a missa, porque esse lencinho ele é abençoado. Então, você vai falar, um lencinho, uma coisa... Você olha para o lencinho, você é um instrumento que te leva a Santa Mônica, que te leva a alcançar a graça, que aumenta a sua fé. Então, esse lencinho, gente, ele é maravilhoso. Eu conheço pessoas que, trazendo o lencinho no seio, com problema, né? Faz a radiografia, faz a mamografia, logo depois está curada. Isso não é brincadeira, né? Não, gente. Isso não é um caso só também, não. É a força da oração também, né, Maria Maria? É a força da oração, a força da fé. Isso, muito bom. A força da fé. Muito bem, gente. É sempre bom. Eu quero agradecer imensamente a Maria Rita, partilhar conosco a história de vida de vocês, essa fé, né? E é um convite a você também que está em casa, né, que não conhece esse trabalho, de participar também nessa associação de mães de Santa Mônica. Mas antes do finalzinho, eu queria que a Maria lesse para nós aí um pedacinho de um versículo da Palavra de Deus, não é? Então, eu gostaria, assim, olha, um testemunho muito rapidozinho, certo? O poder da oração na nossa vida. Eu tive um filho, eu sou mãe de 3 filhos. Eu tive um filho que o inimigo me colocou ele morto nos meus braços. Meu filho estava sem respiração, preto, sem vida, certo? E Nossa Senhora, com a intercessão dela, Jesus me deu vida para o meu filho. Meu neto, que estava comigo, falou, vó, vamos para o quarto rezar. E quando nós entramos no quarto, você vê pela minha Bíblia, a gente tem que acreditar no milagre antes dele acontecer. Os médicos falaram que meu filho estava morto. E na palavra de Deus aqui, lá em Reis,
Olha aqui, Reis 20, no versículo 32, o Senhor falou para mim, ele ainda está vivo. Eu tomei posse dessa palavra, certo? E meu filho está vivo para a glória de Deus. Glória então a Deus, a oração tem poder muito de poder. Mudar tudo na nossa verdade, vida. Sabe? É no nosso trabalho lá na igreja, nós temos um dirigente espiritual, que é o Frei Afonso. Nós temos um trabalho também que a gente, no dia da adoração, a gente faz um ato de caridade de fornecer alimentos para os seminaristas que precisam muito. E quero convidar todas as mães para estarem lá conhecendo o nosso trabalho, Com tá? certeza. Porque temos testemunhos maravilhosos. Tá bom, muito obrigada pela sua presença. O nosso terço é rezado às terças-feiras na capelinha, às 14 horas. Gente, é das 14 às 15 horas, é uma horinha. Pare o que você está fazendo, vai até lá, vai valer a pena. E quem puder colaborar com os seminaristas, ajudar, a capelinha agradece. Que bom. Tá? Gente, muito obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe. Santa Mônica continue intercedendo por vocês. E com certeza teremos outras oportunidades para fazer essa matéria sobre a Associação Mães de Santa Mônica. Tá bom? Muito obrigada. Okay. Dá para falar só um minutinho? Pode falar. Olha, que eu queria assim, olha, que todo mundo olhasse para ela e tomasse ela como exemplo Isso. de mãe. Nós estamos no mês de maio, mês das mães, sabe? Se a gente seguir os ensinamentos dela, nós vamos ter filhos da maneira que Deus nos deu. É verdade, Maria. Muito bem. Muito bem, gente. Então, agora nós iremos para um breve intervalo e depois teremos aquele bate-papo com as nossas psicólogas, Janaína Bertolucci e Heloísa Barbosa, que vai nos falar sobre ser mãe, a parte emocional, psicológica, os desafios de ser mãe nos tempos de hoje. Fique aí conosco que voltamos já já. De volta então com o nosso programa Quem Ama Cuida, nesse mês de maio, falando sobre essa grande beleza de ser mãe, uma missão, algo maravilhoso. Nos primeiros blocos falamos aí, mostramos para vocês a Associação de Mães Santa Mônica e agora com muita alegria que eu recebo pela primeira vez aqui no nosso programa Quem Ama Cuida, grandes amigas minhas, psicólogas, né? Janaína e Heloísa, como vão? Tudo bem, meninas? Oi, tudo bom, Beth? Na luta aí, né, meninas? Luta, graças a Deus. a Deus. Muito bem, hoje vamos falar sobre ser mãe. Então, assim, tanto a Heloísa pode falar também junto com a Janaína, vamos ficar bem tranquilas, assim, a parte emocional, qual que é a influência da maternidade na parte emocional de uma mãe? Bom, assim, respondendo a sua pergunta, a influência assim, é total e
durante toda a vida, né? Desde a concepção, acho que até a hora da morte, a mãe é uma figura, assim, marcante, uma figura que acho que determina grande parte das nossas ações da vida adulta, né? Tudo que a gente passa, vivencia. Então, assim, é muito importante, né? Nos primeiros meses, assim, os cuidados, o tanto que depois tudo vai colaborar lá no futuro, né? Desde a gestação, Desde né, a gestação, Janaína? desde Porque a a mãe, gestação. na gestação, ela já começa a sentir, né? A parte emocional, né? Exatamente. Você vê isso também, Heloísa? Muito forte, muito forte. É a maternagem, né? Que a gente já começa na gestação, na idealização daquele filho, pensando como que será, como pensando no rostinho, pensando em tudo. E isso já mexe com o nosso emocional. De repente nasce um serzinho que é completamente diferente daquilo que a gente imaginava e mexe com a gente também. De repente chora mais do que a gente imaginava, mexe com a gente também. Então é uma mistura de novo para a mãe, né, que recebe aquele serzinho ali à espera do cuidado, né? Então nós passamos desde a gestação, toda essa emoção. Eu acho que é muito importante, né, assim, como você perguntou da psicologia, nesses primeiros momentos, né, como a Elo citou, da criança que chora muito, da criança que vem diferente do que foi planejado pelo casal, da mãe, assim, ser o suporte para aquela criança, né, que como diz Bion, assim, ser continente, né, poder dar todo o apoio necessário para aquela criança e não, às vezes, desesperar junto, entrar no mesmo sofrimento que a criança está na hora. Então, é importante ter essa tranquilidade, essa paz, que às vezes assim a gente por desconhecer a gente acaba ficando muito aflita. Eu falo porque eu passei por isso, né? Minha primeira filha chorou demais, então assim a gente poder ter assim receber, né, essa criança com tranquilidade para que ela possa também enfrentar essas primeiras dificuldades, né? E depois vencendo aí nas próximas etapas. Você lembrou de Bion? Eu lembro de uma frase que ele disse que a mãe precisa ser suficientemente boa, né? Me marcou muito isso na faculdade, né? E aí vem a culpa, né, Janaína? Vamos falar um pouquinho dessa culpa. Como que você, Heloísa, vê assim, a culpa que a mãe carrega sempre assim, não estou dando conta, você falou da questão da gente ter essa idealização. E como que é essa culpa e como lidar com essa culpa, né? Eu acho que a culpa vem mesmo, assim, né? Todo ser humano, né? Inevitável. Não tem como a gente não sentir culpa, não tem como errar, não tem como não errar, né? Então, assim, eu acho que o principal é a gente poder voltar atrás, né? A gente poder chegar e falar, ó, errei, conversar, pedir desculpa, voltar no ponto que está doendo, que está machucado, que você está se culpando por aquilo e poder conversar com seu filho. Porque errar, todos nós erramos, somos humanos, né? Então, assim, eu acho que o importante disso tudo é o diálogo, né? Depois a gente poder reparar, né? De alguma forma, conversar, voltar naquele ponto que ficou obscuro ali e tentar esclarecer, né? Mesmo porque nenhuma mãe quer errar com esse filho, né, Beth? Toda mãe quer fazer o melhor para aquela criança e fazendo o melhor, ela ainda acaba errando porque faz exatamente tudo que a criança quer. E a criança, às vezes, só quer um abraço, um afeto e às vezes a gente acha que é comprando algo, dando algo material para a criança. E às vezes ela só precisa da presença. Às vezes a gente quer oferecer para o filho, mãe, pai, quer dar para o filho o que está lá fora, né? Um tablet, um telefone, uma coisa extraordinária. E não é o extraordinário que forma o caráter do ser humano. É o amor de mãe que forma esse caráter, que forma os princípios, né? Uma mãe, não é uma mãe que é severa, mas uma mãe que sabe dar aquilo que o filho precisa naquele momento. Ser firme, uma mãe firme. Né? Que são os limites, né? Exatamente, que a gente precisa colocar nos nossos filhos, que hoje, a geração de hoje está meio permissiva, né? Com relação a isso, sem limites. Exatamente. Essa questão do vínculo, né? Que a gente percebe que os filhos hoje esperam, né? As mães, os pais, a proteção, o amparo, se sentir cuidado. E é importante vocês colocarem também na questão da psicologia o tanto que esses vínculos
Aí você falou em formação de caráter, né? Porque às vezes a gente está aqui educando um filho, criança, mas eu não estou pensando que eu estou formando o caráter dele, né? Eu estou aqui querendo resolver um problema que meu filho chegou, fez birra no supermercado, eu não estou dando conta do meu filho, agora meu filho começou a me chutar, agora... Então, assim, de repente, os comportamentos do filho se tornam um grande desafio para os pais, para as mães. E aí, naquele momento, eu esqueço que aquele momento eu estou formando. Então, como que a psicologia vê isso também, da formação da personalidade, né? Exatamente, né? Assim, são momentos muito importantes, né? Porque é através do cotidiano ali que a gente pode passar os princípios, né? Que a gente pode estar formando, né? Como você mesmo falou, que vai ser formador do caráter da pessoa no futuro, né? E como a Elô disse, né? Que a gente às vezes quer suprir com coisas externas, né? Ainda mais no dia de hoje, né? Com tanta correria, todo mundo trabalhando muito, ninguém para em casa. Ninguém tem tempo né? Para nada. Então, assim, é muito mais assim, a qualidade do que a quantidade, né? Então, hoje em dia a gente precisa, assim, são essas coisas corriqueiras que ocorrem, que a gente precisa, é a oportunidade que a gente tem da formação do caráter mesmo, né? Porque você não passa o dia, os filhos passam a maior parte do tempo em escola, né? Em cursos extracurriculares, então, assim, é muito curto o tempo que eles têm com nós, né? Com os pais. E aí, quando chega com os pais, a gente acaba dando sim para tudo, porque a gente ficou ausente, aí a gente fica naquela, eu não fiz, então logo eu tenho que dar algo. E o não existe para essa relação. Exatamente. E eles precisam de não. É verdade. É necessário. Exatamente, né? Porque quantos nãos eles irão receber lá fora, né? Muitos, né? E a gente sabe disso. Então, se dentro de casa eu não aprendi a lidar com os nãos, porque o não vai gerar frustração. E como é importante permitir que os nossos filhos se frustrem. Né? Parece até algo contraditório, né? Não deixam isso acontecer. Senão cria pessoas totalmente assim, a qualquer adversidade já não dá conta, já quer desistir, não prossegue com nada, porque a dificuldade está em tudo, em todos os lugares, né? Então precisa aprender a lidar com as adversidades. Isso senão... mesmo, Janaína. Muito bem, gente, um papo muito gostoso aqui, muito tranquilo, com duas psicólogas falando sobre ser mãe, os desafios, né? Como a gente se vê como mãe. E você não saia daí não, porque no próximo bloco vamos continuar conversando, falando muito mais agora desses desafios. E também quero pedir para elas um pouco da sua experiência, né, de mãe, que vale muito a pena. Fique aí conosco. Muito bem, gente, é com muita alegria que hoje estamos aqui na inauguração da Ribeirânia Distribuidora de Alimentos e de Frios, na segunda loja aqui na Avenida Integração 2001. E sou com os proprietários aqui, Elton, Mara e Elvis. E com o Elvis eu vou conversar. Elvis, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, Beth. Que bom. Elvis, fala pra gente dessa expectativa dessa nova loja, as novidades que vocês estão trazendo para o mercado de Franca. A expectativa que buscamos é de trazer para Franca uma coisa totalmente diferente que estamos acostumados no dia a dia. O que é? Um corte de queijo diferente, são vinhos, vamos falar das melhores marcas possíveis, né? Trouxemos o que há de melhor, uma parte japonesa, né? Uma parte oriental toda focada nesse mercado japonês, esse mercado chinês e daí por diante, Beth, trazendo sempre o melhor conforto para o cidadão francano. Que bom, Elvis. Eu percebi que aqui você tem um espaço gourmet, a qual o pessoal pode interagir nesse espaço. Sim, não somente isso, como em breve teremos também, né, toda essa parte gourmet, juntamente com essa parte gourmet, traremos também um café choperia, né, algo diferente, onde teremos o melhor espaço para a pessoa conversar, bater aquele papo, ter aquele happy hour, tomar aquela conversa boa, né, do dia a dia que temos. Que bom. Elvis, eu sei também que você trabalha com as melhores marcas, né? E também tem um horário diferenciado. Como será o horário de funcionamento aqui dessa loja? Sim, nós teremos um horário que será focado das 8 da manhã às 20 horas. Sem intervalo para almoço, a loja vai ficar o tempo todo, né, para a melhor comodidade do cidadão francano.
E o pessoal também que quiser vir, conhecer a loja, você também tem as facilidades de pagamento, não é? Sim, hoje aceitamos todas as bandeiras de cartões de crédito e estamos com a melhor forma possível de atendimento, né, trazendo realmente isso, que é um diferencial muito grande, que nós estamos focando, que é um atendimento, vamos falar assim, de uma linha personalizada, onde a pessoa vai conhecer mais de queijo, conhecer mais de vinho, né, conhecer mais de cervejas artesanais. Teremos toda essa área, tudo focado para o melhor atendimento francano. Que bom. E também você continua aqui nessa segunda loja com alguns outros produtos que você tem lá também, né? Sim, né, com essa vinda para cá, a gente pôde acrescentar novos produtos, porém nós ainda estamos com aquelas marcas tradicionais, né, distribuição da marca Tirolês, Demarque, a Batata Bem Brasil, tá, dentre outras marcas que uma parceria que a gente leva no dia a dia. Que bom. Bom, eu desejo a você, o nosso programa Quem Ama Cuida, a vocês, né, todo sucesso, e eu espero que realmente essa loja supere todas as expectativas. Obrigado. Muito bem, gente, de volta com o nosso programa Quem Ama Cuida, neste programa especial do mês das mães, falando o que é ser mãe, a parte psicológica, a formação do caráter dos nossos filhos, limites, né? Isso é muito importante. Então, converso aqui com as psicólogas Janaína e Heloísa, que estão dando várias dicas para nós que somos mães. E agora eu quero também falar um pouquinho sobre a experiência de vocês de ser mãe, né? Eu sei que a Janaína e a Heloísa são mães e como é esse desafio também, vocês que conhecem a parte da psicologia, mas também na parte da vida prática, né? Então, assim, a gente estava falando a questão dos limites. Não é fácil, né? Então, fala um pouquinho para você, Janaína, fala com você, assim, quantos filhos você tem, a idade deles, depois eu quero ouvir a Heloísa. Bom, eu tenho 2 filhos, uma com 16, está para fazer 17, e o outro com 13. Então, eles estão na adolescência, né, cada um numa fase, mas é uma alegria muito grande ser mãe, né, são vários desafios, mas a alegria supera qualquer coisa, o amor, né, e estamos vivendo agora essa fase de vestibular, de muito estudo, Então, tá assim, é uma fase complicada para eles, sofrida, né? A gente tenta passar tranquilidade, não cobrar, mas o mundo cobra, né? A escola, os amigos cobram, a sociedade, né? Então, assim, é uma cobrança interna violenta, né? Muito grande, por mais que a gente tenta passar tranquilidade, assim, paz, de não cobrar tudo, a gente sente que essa pressão externa é muito forte sobre eles, forte, né? Mas é uma fase boa também, estamos aproveitando, estamos curtindo. Você falou uma coisa, Janaína, muito importante, né? Que é a questão que eles também estão sofrendo. Algo importante que a gente sabe que a psicologia nos traz é isso, na questão da formação, né? Nesse momento eles já formaram caráter, personalidade, mas há um momento de sofrimento na adolescência. E às vezes os pais também na sua insegurança de lidar, né, Heloísa, com o sofrimento dos filhos na adolescência, não olham para esse sofrimento. Então, assim, isso é muito importante a gente falar, porque com certeza poderão nos ver vários pais com filhos adolescentes. Então, assim, olhar para esse sofrimento, como a Janaína colocou, a gente tenta também tranquilizá-los, que vai passar, a questão do mau humor, né, de tantas coisas que acontecem na adolescência. Isso é muito importante, né? E você, Luísa, vê isso também? Você também tem uma adolescente? A mesma coisa, a Ana Helena de 16 também vai fazer 17 e os gêmeos de 8 anos, né? Então, uma discrepância de idade muito grande. A Ana já no vestibular, no sofrimento atroz por conta dessa cobrança do vestibular, e a gente acompanhando, dando o sustento para ela nessa hora, nesse momento difícil que é da adolescência e vestibular. Então, são coisas que pesam muito na adolescência, né? Então, a gente, agora eu com esse olhar, né, de mãe que fez psicologia,
consigo ter um olhar diferente para minha filha que sofre nesse momento, né? Eu cobrei muito da Helena, eu fui muito diferente como eu estou sendo com os meninos. Então eu percebo essa diferença da educação da Ana com a educação dos meninos. E ela também me fala, mas você não fazia isso comigo. Então ela percebe, né? Depois que a gente tem um olhar diferente para como educar, a gente se transforma, né? É verdade. Como educadora. Luísa, como você mãe. traz algo muito importante, que eu até ia falar isso no outro bloco, depois acabei me esquecendo. A cobrança. Porque o que a gente tem visto muito em relação aos pais é isso. A gente se sente impotente diante dos desafios dos filhos, e aí, às vezes, ao invés dos pais se cobrarem o que eu posso fazer diferente, transferem essa cobrança para os filhos, né? Você tem, Isso. você vai, você deve. Não, na minha casa E isso não... psicologicamente é um prejuízo para o filho, né? O sofrimento que era para ser tamanho pequeno vira GGG. Porque aquela pessoa que é a pessoa que ela vai ter o apoio maior, que é pai e mãe, ou às vezes não tem o pai e mãe, a tia, o avô, a avó, se cobra, dói muito mais, porque está na adolescência. A dor aumenta muito mais, eles não têm a dimensão como nós temos. Então nós precisamos ter esse olhar diferenciado para esse jovem. Não precisa de cobrança. Tudo que é livre é muito mais gostoso. Já basta o que tem fora, né? Já basta as Isso, cobranças de fora, né? Porque também essa fase... Há uma cobrança muito grande de todos os sentidos, né? Todos os sentidos. É muito comum a gente ouvir adolescentes dizer assim, eu me sinto muito cobrado. Aí ele diz assim, os pais falam, como que ele se sente cobrado? Esse menino só estuda, né? Aí o menino fala, como só estudo, né? Só estuda muito. Exatamente. Em casa é demais, assim, e né? aí? A gente fala, para de estudar um pouco, porque tá demais, né? Então assim, é ter esse olhar mesmo, né? Ter esse olhar cuidadoso, dar um espaço, às vezes, até para terapia mesmo, né? Porque eu acho que uma coisa que diferencia muito a nossa geração das passadas é que os nossos pais tinham muita preocupação, assim, com a moral, né? Que você virar uma pessoa de bem, você... então, assim, não tinha esse olhar, esse cuidado com a parte emocional. Exatamente. Que é que nós agora estamos conseguindo ter com os nossos filhos, né? Olhar para o lado emocional, cuidar, né? De repente, eles terem esse espaço para poder se cuidar mesmo, emocionalmente. Né? Exatamente. Isso é muito importante, né? Muito. Eu acho que é uma grande chance da gente ter uma geração mais saudável, porque essa abertura que hoje a gente está dando para os pais, né? Para os filhos conversarem, nós né? não tivemos nem Exatamente. tempo. Gente, que delícia. Eu ficaria aqui um programa inteiro conversando com essas duas psicólogas maravilhosas, né? Mas nós iremos dar um breve intervalo e já no finalzinho do nosso programa quero conhecer também o trabalho que elas fazem na clínica, que isso também é muito importante. Fique aí conosco, tá bom?
Muito bem, gente, já no finalzinho do nosso programa especial para o mês das mães, eu espero que você também tenha aproveitado muito esse programa, que para nós aqui do estúdio foi muito proveitoso, né? Acabei de conversar aqui com as psicólogas Janaína e Heloísa, e eu quero que elas falem um pouquinho desse trabalho no consultório, na clínica, né? Vocês atendem na clínica, como que é? Vocês estão dividindo a clínica, então cada uma também está atendendo uma idade. Como que vocês estão fazendo, Janaína? Não, na verdade, sim, nós estamos dividindo a clínica, mas ela tem a sala dela, eu tenho a minha, então assim, a gente está bem livre, né, Lu? Atendemos crianças, adolescentes, adultos, idosos, casais, então a gente está... bem tranquilos, né? E assim, eu queria falar da importância, né? Das pessoas se cuidarem, né? De ter esse olhar, de procurar, de ter um olhar voltado para si, para se fortalecer, né? Ter um ego fortalecido para poder enfrentar, né? As coisas do dia a dia, as dificuldades, independente de quais sejam, né? Que são inúmeras hoje, né? A demanda está grande, a população está cada vez mais adoecida, né? Com depressão, com angústia, com ansiedade, síndrome do pânico, medo. Uma coisa interessante que eu queria colocar, Beth, o estigma com relação à terapia. As pessoas acham que para fazer uma terapia precisa estar doente, uma doença mental, ter algum problema mental, alguma coisa fora, sabe assim, ter um diagnóstico para procurar um terapeuta. Não, gente, terapeuta não é isso. Terapeuta é aquele que te escuta, aquele que te ouve, que tem um olhar diferenciado para você. E então a necessidade não é para isso, para o doente, sabe? Mas é para quem tem a necessidade de se olhar, de se conhecer, e através desse olhar, ter força para enfrentar a realidade, sabe? Então, é tirar um pouco o estigma de psicólogo, que psicólogo é para gente doido, maluco. É verdade. Não tem, tira isso. Nossa, muito importante isso tudo que vocês estão trazendo, porque nós sabemos que é uma manutenção desse bem-estar, né? Sim. Às vezes eu falo que terapia é até um trabalho preventivo, né? Antes que eu adoeça e que depois eu tenho que ter um custo altíssimo farmacológico, né? Então eu posso aqui trabalhar o meu eu, como você falou, muito importante. Gente, olha, muito bom, Janaína, Heloísa. Nós vamos escolher um outro tema para trazê-las novamente aqui para o nosso programa, para a gente bater esse papo, passar para vocês, porque esse programa, coisas boas, e a gente quer que você termine conosco feliz como nós estamos com vocês aqui. Janaína, muito obrigada. Heloísa, muito obrigada. Muito sucesso profissional para vocês. Sei que vocês são muito capazes, muito competentes e com certeza esse sucesso já está aí, né? E a você, meu querido amigo de casa, eu agradeço imensamente a sua audiência. Mais um programa Quem Ama Cuida essa semana para você. E até o próximo programa e uma boa semana. E que todas as mães que nos viram neste programa se sintam também abençoadas e muito amadas. Até o próximo programa, se Deus quiser. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se vai